Uma notícia que cai como uma bomba nos bastidores do estádio Beira-Rio. Quero falar também sobre as projeções de Inter e Santos para o duelo decisivo desta noite no estádio Beira-Rio. E quero repercutir também o Gauchão de 2026. A Federação Gaúcha de Futebol anuncia algumas mudanças para a próxima temporada. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas do Internacional, já pedindo pra ti, likezinho pra dar aquele pé quente pro Inter hoje. Então te inscreve aí no canal, a gente tem em busca dos 130 mil inscritos aqui no canal. Então dá aquele like, fortalece pra gente seguir falando do Inter aqui todos os dias com conteúdo novo, tá certo? Quero começar já pelo assunto mais quente, gente, que é o futuro do comando técnico do Inter para 2026. É claro, né, que a gente sabe que tem muita coisa para acontecer ainda dentro do Campeonato Brasileiro, o Inter ainda não garantiu a permanência matemática na primeira divisão do ano que vem, mas tem um fato que pode mudar tudo. Afinal, o técnico Tite, campeão da Copa Sul-Americana pelo Inter em 2008, técnico que passou recentemente pela seleção brasileira, esteve no Flamengo, estava afastado do futebol, né, por conta de um problema particular, anunciou que está de volta ao mercado na próxima temporada. E aí, é claro que este nome volta a circular com muita força nos bastidores do Inter. O Tite colocou uma nota nas suas redes sociais dizendo o seguinte: cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico. Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram o meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. Foi o que disse o técnico, então, que está de volta ao mercado na próxima temporada. Esse pronunciamento caiu como uma bomba porque é óbvio, né, que a gente sabe que o momento é de muita pressão no técnico Ramon Dias, que tem contrato com o Inter até o final do ano que vem, só que internamente o trabalho é bem contestado. É claro que ninguém está falando abertamente sobre isso, porque faltam 4 jogos para acabar o ano, e a gente sabe que o Ramon é quem pode tirar o Inter dessa situação de alguma forma. Mas eu tenho muitas dúvidas se o Inter vai levar o contrato do Ramon Dias até o final. Eu tenho certeza que no final do ano vão sentar à mesa o presidente Alessandro Barcelos, o seu departamento de futebol, que também deve ser modificado, junto da comissão para uma reformulação no próximo ano. Aliás, um dos pontos, né, numa possível investida ao técnico Tite, além, claro, né, da questão financeira e tudo que a gente sabe, né, que envolve o staff do Tite, certamente uma mudança no departamento de futebol teria de acontecer, que é Andrés D'Alessandro, com quem o Tite teve, né, um atrito público, inclusive no próprio Inter. Isso está citado, né, no livro do Tite, escrito pela jornalista Camila Matoso, e acho que dificilmente trabalhariam juntos neste momento. Então, Tite ou D'Alessandro é o que o Inter vai ter que escolher no ano que vem, claro, né, se o Tite for o preferido da vez. Eu quero saber de ti, deixa aí no comentário, né, se tu faria uma investida no Tite no ano que vem ou se tu prefere um outro nome, ou até mesmo, né, uma sequência para o Ramon Dias. Já que estamos falando de planejamento para o futuro, né, eu quero deixar um grande abraço aqui para a Gigante Veículos, que está sempre com a gente aqui no canal. Então, se tu está planejando o teu próximo carro, seja para viajar, trabalhar ou só para te dar um presente mesmo, dá uma olhada na roupa da Gigante Veículos no Instagram, estou deixando o WhatsApp deles também aqui na descrição. Afinal, né, eles têm um atendimento top e tudo que tu precisa, né, para trocar de carro é com eles. Link na descrição aqui do conteúdo. Indo para o nosso segundo tema, antes da gente falar, né, sobre a decisão de hoje, uma possível mudança no time do Inter para esse duelo contra o Santos, quero falar sobre o Gauchão. Afinal, a Federação Gaúcha de Futebol anunciou já mudanças para o campeonato do ano que vem. O Inter tem inclusive a tabela já do Campeonato Gaúcho da primeira fase. Serão 2 grupos de 6. Passam 4 e aí um jogo único nas quartas de final, semifinal ida e volta e a final também decidida em 2 jogos. Né? Lembrando que o campeonato começa logo nas primeiras semanas de janeiro. Então o espaço será muito curto, tanto é que o Inter planeja começar, né, o gauchão com a gurizada do Celeiro de Aves. O Inter já sabe que serão 2 viagens mais longas, tá? Uma para Erechim, que o Inter não vai há muito tempo, e para Caxias, onde o Inter vai encarar o Caxias. O Inter vai jogar contra o Novo Hamburgo no Estádio do Vale e contra o Monson no Passo da Areia. No mais, né, são jogos dentro do Beira-Rio, incluindo o Clássico Grenal, que será na 5ª rodada. Então, no pique aqui, tá, pra gente não enrolar muito, né, com a tabela, o Inter estreia contra o Novo Hamburgo no Beira-Rio,
joga contra o Monson no Paço da Areia, com o Ipiranga no Colosso da Lagoa, com o Inter de Santa Maria no Beira-Rio, Grenal no Beira-Rio e o Caxias no Centenário. Então são esses os jogos do Inter no Campeonato Gaúcho. Já deixa a tua opinião também sobre o Gauchão, né? O que o Inter tem que fazer? Buscar o bicampeonato, jogar a valer, ou é o momento de deixar o Gauchão de lado e focar em coisas mais importantes? É o que eu faria, mas quero te ouvir também em relação a tudo isso. Para a gente fechar, eu quero falar sobre o jogo, né? Afinal, estamos falando de uma decisão, né, para Inter e Santos, né, nesta noite de segunda-feira no estádio Beira-Rio. O Inter que deve ter, né, um time modificado com a volta do Thiago Maia, que cumpriu suspensão no Ceará. Lembrando que o Inter está bem desfalcado para hoje, não tem o Carboneiro suspenso, Bruno Tabata suspenso, Luiz Otávio suspenso, Ivan lesionado, então é um time bem diferente. O time deve começar pelo Antony, e aqui uma dúvida entre o Bruno Gomes e o Brian Aguirre, mas ainda acho que começa na lateral direita o Bruno Gomes. Vitão, Mercado e Bernabé fechando o setor de defesa. Thiago Maia e Alan Rodrigues, e aí eu coloco uma outra dúvida aqui, né? Quem será o substituto do Carboneiro? Se serão 2 pontas, com o Prado entrando no time, se serão 3 volantes, liberando um pouquinho mais, né? O Alan Patrick, Vitinho e Ricardo Matias, ou Borré. Então ainda é um time cheio de incertezas, tá? Mas estou apostando em Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Gustavo Prado e Vitinho, e o Ricardo Matias no comando do ataque. O Santos veio para Porto Alegre sem Neymar, então é um time, né, que não vai ter o seu principal jogador. A gente pode contestar, né, a fase do Neymar, mas tecnicamente ele é disparadamente o melhor jogador do Santos. Acho que isso é incontestável para todo mundo, né? Então o provável Santos tem Gabriel Brazão no gol, um ótimo goleiro, joga muito. Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Souza, né, na lateral. Lembrando, né, que o Zé Ivaldo está suspenso, zagueiro que vai ser substituído então pelo Luan Pérez. William Arão, João Schmidt e Zé Rafael, uma trinca de volantes. Roleiser de um lado, Barreal do outro e o Lautaro Dias como centroavante. É a tendência então de time do Santos, que é treinado aí pelo Juan Pablo Vojvoda, técnico argentino, para essa decisão no Beira-Rio. Tá certo? Não esquece de passar no site da KTO, que é onde a diversão acontece, né? Muitos jogos rolando aí nesta segunda-feira, né? Teve acesso, né, definido no domingo. Subiram aí Curitiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e o Remo, né, de volta para a Série A. Então, né, muitas novidades no ano que vem. E claro que a gente fala bastante, né, de Inter e Santos, odds já disponíveis no site da KTO, o Inter pagando 2,17, o empate pagando 3,15 e o Santos pagando 3,30. O Inter favorito neste duelo. Lembrando que está valendo ainda a chance extra, né, falar no Criar Aposta, 3 seleções no jogo, né? Vamos pegar aqui uma rapidinho. Inter ganha, ambos times marcam não, e vamos botar um gol do Alan Patrick. Pode ser um gol do Alan Patrick, de repente? Acho que um gol do Ricardo Matias, pode ser Ricardo Matias. Isso aí dá uma odd de 10, então coloca lá, né, o teu palpite de até R$10. Se você não bater a aposta, você vai ter uma chance gratuita, né, uma aposta grátis na conta da KTO, tá certo? Lembrando, site proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade, tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!